Vamos prosseguir estas nossas conversas. Jesus, século XXI. E com uma temática muito oportuna, muito atual, também manifestamente polémica, mas que não posso de maneira alguma escamoteá-la, passar-lhe ao lado só porque é polémica. Bem pelo contrário. Estou, depois de termos conversado, refletido e trazido para o nosso século XXI o chamado Grupo dos 12, ver, perceber, entender como o Grupo dos 12 surge, acontece na vida e no projeto político de Jesus, mas percebê-lo, vivê-lo a partir do século XXI, com os dados todos que Jesus século XXI pode e deve e tem de ser olhado, compreendido, escutado, sempre em sintonia com o seu mesmo espírito. Agora é oportuno de debruçar-nos sobre o chefe deste grupo dos 12, que é conhecido por Pedro. O seu nome de origem é Simão, mas ao longo destes 20 séculos chamados de cristianismo, e que deveriam ter sido 20 séculos de movimento dos de Jesus, completamente nos antípodas do que tem sido o cristianismo, de um mítico Cristo que tem sido, por um lado, poder e justificador de todos os poderes. É oportuno e é necessário fazermos uma incursão hermenêutica sobre Simão Pedro. O grupo dos 12 não se entende sem ele, e ele, de certa maneira, também não se entende sem o grupo dos 12. E por isso eu convido-vos a acompanharem-me nesta reflexão, nesta conversa sobre, em torno da figura, da pessoa, deste ser humano que é Simão, que começou por ser filho, ou melhor, discípulo de João Batista, e que depois foi mais ou menos arrastado para se tornar um dos discípulos de Jesus. E percebe-se que tenha sido mais ou menos arrastado porque ele era, já antes de conhecer Jesus, era chefe de um grupo que hoje chamaríamos partidário, um grupo político partidário que visava a tomada do poder por parte do povo de Israel, do judaísmo, o poder em toda a linha, no sentido da Casa Real de David, o poder contra o Império de Roma, para, de certa maneira, conquistar ou formar o projeto da Casa Real de David, o projeto de poder político da Casa Real de David de Salomão, que era o Império do Judaísmo, o Império Judaico. Este é o grande sonho, e que vê-se que o Simão, chefe de um grupo partidário, na linha até revolucionária, porventura até zelótica, portanto, de um grupo armado, é o único do grupo dos 12 que, mesmo nos Evangelhos,
é referido como homem armado da sua espada e que chega a puxar por ela no momento, na hora da prisão de Jesus, na narrativa no Evangelho de João. Pois vamos debruçar-nos sobre este homem e o que ele representa e o que ele é na vida histórica de Jesus e o que é que também tem representado depois da morte crucificada de Jesus e que tem significado na Igreja. É evidente que, para falar de Simão Pedro como chefe do grupo dos 12 e de toda a importância que lhe tem sido atribuída pela Igreja nestes 20 séculos, que foram sobretudo séculos de cristandade, depois de Constantino, no início do século IV, até ao Concílio Vaticano II, já na segunda metade do século XX, e que tem praticamente prosseguido até agora, uma vez que, infelizmente, a própria Igreja que fez acontecer o Concílio Vaticano II, nas suas cúpulas, após ele ter sido encerrado, foi a primeira a esquecê-lo, a ignorá-lo, a fazer de conta que ele não existiu, a não ser para umas pequenas mudanças cosméticas muito superficiais, sem nunca ir à grande estrutura de fundo. E é essa estrutura de fundo que temos de olhar, que temos de analisar e de ver, tentar perceber, século XXI, se tem alguma base, algum fundamento jesuânico, algum fundamento evangélico na linha de Jesus, o carpinteiro de Nazaré, o filho de Maria, que o império, que foi crucificado na cruz do Império Romano, mas por iniciativa do próprio sistema judaico, encabeçado na altura e no seu país, encabeçado, dirigido pelos sumos sacerdotes, que na ocasião até eram dois, Anás e Caifás, a que se juntou o Sinédrio de que eles eram chefes, e a que se juntou também até o próprio rei Herodes. Quer dizer, ninguém a nível das cúpulas do judaísmo, do tempo de Jesus, do sistema judaico, ninguém dos representantes desse sistema, das cúpulas desse sistema, ficou de fora para eliminarem Jesus. Todos se uniram, congregaram para eliminarem definitivamente Jesus, não só do judaísmo, mas eliminarem-no até da própria história da humanidade. O facto de quererem a toda a força que fosse o Império Romano a envolver-se também no seu julgamento e a ter de dar a sentença e executá-la, era precisamente porque estes chefes do judaísmo da época sabiam bem que o livro do Deuteronômio, livro bíblico, diz explicitamente: maldito o homem que morre na cruz. Claro que estavam sempre a ver neste homem que morre na cruz, no caso concreto e no tempo concreto deles, este homem que morre na cruz e que há de ficar maldito, é precisamente, para eles, é Jesus. É este Jesus judeu que se tornou tão incómodo para eles e para as suas ambições, que eles quiseram que passasse à história como maldito, e sendo maldito, nunca ninguém diria o seu nome, nunca ninguém estudaria o seu projeto, nunca ninguém se haveria de interessar por ele. Enganaram-se. Cá estamos nós, século XXI, a interessar-nos por Jesus, o maldito, e a querer saber porque é que ele fica com a categoria de maldito. Já prosseguiremos.